Oi pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre DigiEspanha e a pressão que a operadora romena neste momento enfrenta em Espanha, com diversas coisas a acontecer, diversos problemas em cima do tabuleiro, muita coisa para pensar sobre, e como vocês imaginam, uma operadora que entra num mercado como o espanhol e que de repente começa a ganhar cota de mercado da maneira que a Digi Espanha está a ganhar nos últimos meses, só pode enfrentar uma tremenda pressão por parte dos seus concorrentes, mas também a própria operação é colocada sobre uma pressão significativa no que diz respeito à sua gestão e ao seu desenvolvimento. Portanto, isto para nós portugueses é muito relevante, porque se tudo correr bem, a Digi terá um processo de desenvolvimento semelhante cá em Portugal, conseguirá começar a tracionar a sua operação no decorrer dos próximos anos e, portanto, para nós, enquanto consumidores e espectadores de toda esta situação das telecom em Portugal, interessa-nos muito perceber como é que vai sendo o comportamento da Digi noutros mercados, nomeadamente mercados onde se está a sair bem. E como vocês sabem, através aqui do Viciado Comenta, que eu já fiz vídeos sobre isso, a operação em Espanha é a segunda mais relevante para as contas da Digi enquanto o grupo global. Portanto, é muito interessante e hoje vamos dar aqui uma olhadela neste assunto todo. Antes de começarmos aqui o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas rápidas que vos peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega aí no botão do aderir caso queiras por 99 cêntimos por mês ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária e já agora passa também no nosso site viciadocomenta.pt, que é lá que eu normalmente costumo escrever os meus artigos que depois acompanham aqui os meus vídeos. Antes de começarmos também o vídeo, dizer-vos que mudei aqui um bocadinho o cenário, não sei se está melhor, se está pior, deixem um comentário sobre isso. Eu vou tentando ajustar de maneira a ficar mais confortável para mim e também mais interessante para o vídeo. Há muita coisa que ainda tenho aqui pensado, mas aos poucos vamos fazendo no decorrer dos vídeos. Digam, deixem sugestões também que eu tentarei sempre melhorar, ok? Bom, vamos então começar, vamos passar para viciadocomenta.pt. Pois é, meus amigos, o nosso site, vocês até têm aqui a opção de meter no Dark Mode, eu prefiro assim, não sei quanto a vocês. Se forem andar de carro, por exemplo, e quiserem, em vez de estar a ler, não podem estar a ler, metem aqui que isto com inteligência artificial, ele mete um bot a ler para vocês, portanto, epá, está 5 estrelas. Bom, portanto, no passado dia 28 de Abril, eu lanço aqui um artigo a condensar um bocadinho de informação relativa à atual situação da Digi em Espanha. E é sobre isso que nós hoje vamos falar. Portanto, Digi Espanha sob pressão, preços baixos, falhas na rede, concorrência agressiva. A Digi Espanha continua a destacar-se como uma das operações mais valiosas do grupo romeno, tendo já ultrapassado os 10% da cota de mercado. Para quem vê, os vídeos do Viciado Comenta já sabe disto há algum tempo, a Digi está claramente a tracionar de uma maneira agressiva em Espanha. O crescimento parecia sólido e consistente, mas os últimos meses trouxeram desafios que podem travar este ritmo. Primeiro desafio, primeiro problema. Acusação de preços predatórios. Ora bem, o que é que sucede aqui? Tal qual como eu tento aqui resumir um pouco, houve uma associação chamada ACUTELAN, que é a Associação Nacional dos Operadores de Infraestruturas de Telecomunicações e Televisões Locais de Espanha, que decidiu apresentar uma queixa ao CNMC, que é a Anacom espanhola, a acusar a Digi de práticas de preços predatórios. Isto é relevante porquê? Porque a CNMC em Espanha não é a Anacom em Portugal. Portanto, é assim, se realmente aqui tiver algum problema, a CNMC vai atuar e vai atuar celeremente. Ao contrário daquilo que aconteceria com a Anacom em Portugal. Portanto, é relevante que neste momento exista uma pressão destas em cima da Digi. Porquê? A Digi está claramente a entrar nas cotas de mercado de todos os operadores em Espanha. Não se está a falar somente daqueles grandes operadores, porque Espanha tem dezenas e dezenas de operadores regionais, operadores mais pequenos, para além dos operadores enormes. E, portanto, a Digi o que vai fazer é entrar nesses mercados de uma maneira muito agressiva e é claro que eles vão começar a acusar pressão. Vamos olhar bem para o que é que está em causa. No centro desta polémica estão dois planos. O plano de fibra de 500 megabytes e de 500 megabytes e megabits e de 700 megabits da oferta da fibra smart. Porque esta questão da fibra smart? Porque a Digi denomina de fibra smart a fibra da própria Digi, ou seja, o que, requer, o que utiliza infraestrutura própria da Digi. Portanto, onde a Digi tem a sua própria infraestrutura, onde não faz aluguer de infraestrutura, depois, obviamente, que consegue um preço mais baixo e esse preço é denominado fibra smart. Inclusive, se vocês forem ao site, vocês têm lá discriminado o que é a fibra smart e o que é a outra fibra, que é mais cara, porque é a que eles utilizam
através de aluguer, ok? Era a mesma coisa, sei lá, que a Digi cá em Portugal utilizasse a fibra da DS Telecom, por exemplo, e que depois, obviamente, não vai conseguir fazer os preços Digi nessas zonas, e então fizesse um preço um bocadinho mais caro, mas estava disponível aí. Bom, portanto, basicamente, por 10 e 15 euros, eles disponibilizam 500 ou 700 megabits. O que é que acontece? Acontece uma coisa engraçada. Pá, o que é que diria a Acutelan ou a Acutelan cá em Portugal com os nossos preços de internet, em que por 15 euros por mês temos 10 gigabits e por 10 euros por mês temos 1 gigabit. Portanto, é assim, se estes senhores já estão a chorar desta maneira em Espanha, com estes preços, imagine o que é que aconteceria se a Digi metesse os preços portugueses lá. Portanto, é uma coisa que eu ainda estou aqui a tentar perceber. Bom, o que é que diz a associação? Diz que estes valores em causa são impossíveis de replicar por concorrentes com níveis de eficiência semelhantes. Ou seja, a dizer que, mesmo que eles estivessem a fazer tudo igual, ou neste caso que a operação tivesse uma eficiência semelhante, não conseguiam ter proveito, lucro, acusando então a Digi aqui, portanto, a suspeita de que a Digi poderá estar a vender abaixo do preço de custo para ganhar a cota de mercado e fazer a concorrência. Ou seja, basicamente, qual é a questão? A questão é dizer, bom, a Digi chega aqui, coloca um preço. Vamos imaginar que eu estou a vender bananas e que as bananas custam 1 euro. A Digi chega aqui e, em vez de vender 1,10€, 1,20€, 1,50€ para ter lucro em cima da operação, pega e começa a vender por 80 cêntimos. Toda a gente vai comprar a Digi, eu vou ter que largar um negócio, eu vou ter que vender outra coisa qualquer, e depois, a partir do momento em que tudo estiver morto aqui à volta, a Digi aumenta os preços para ter lucro. Ou seja, utilizar a capacidade financeira que tem para ter prejuízo num determinado período de tempo para destruir a concorrência e dominar o mercado. Vocês acreditam que isso é possível? Eu não acredito. Só por uma razão. Porque os preços que a Digi está a apresentar em Espanha são preços superiores aos preços portugueses, ok? E obviamente que isto só está a ocorrer em zonas onde eles têm a sua própria fibra. Agora, se a Digi está disposta a ter um nível de lucro inferior àquilo que estes senhores estão habituados, ou se a infraestrutura destes senhores é demasiado cara, isso é um problema deles. Mas pronto, o processo vai andando. A Digi em questão já falou sobre isto, rejeitando totalmente estas acusações e defendendo que os preços refletem a eficiência da sua operação, sustentada por infraestrutura própria. Segundo a empresa, os custos de rede são menos de metade dos registados pelos rivais. Ou seja, a Digi aqui o que está a dizer é que gasta metade do valor na implantação de rede que os outros operadores, do que aquilo que os outros operadores registram gastar. Portanto, isto significa que só aqui a Digi tem essa capacidade de margem de manobra para os preços. Agora, isto sou eu a dizer, isto é a Digi a dizer, estes senhores da Acutan, da Acutela, como é que se chama o nome dele? Acutelan, peço desculpa, também estão só simplesmente a dizer. Portanto, o que interessa aqui no final disto tudo é o que o CNMC vai dizer. Pronto, o CNMC confirmou que está a analisar o caso, podendo avançar para um processo sancionatório caso encontre fundamentos. Ou seja, basicamente o que está em causa é a Anacom lá do sítio recolheu, portanto, esta informação, vai avaliar se de facto do resultado dessa averiguação houver fundamentos para analisar a questão, abre-se um processo sancionatório contra a Digi, uma vez que é ilegal vender produtos abaixo de preço de custo, ok? Vamos aguardar, ok? Não deixa de ser curioso que nesta fase é que se começa a olhar para isto, porque a Digi até então tinha esta fibra smart vai ganhando peso, tal qual como acontece em Portugal, e portanto este tipo de preços que a Digi vai aplicando vai-se chegando a cada vez mais sítios e se calhar está a chegar a sítios onde a concorrência era pouca, onde os preços eram elevados, para não dizer se calhar inflacionados em demasia, e se calhar isto agora é que está a começar a fazer comichão. O facto de estar a começar a fazer comichão é bom sinal para o consumidor espanhol. Se efetivamente a Digi tiver culpas no cartório, eu tenho a certeza absoluta que a CNMC vai iniciar um processo sancionatório e nós aqui no Viciado Comenta estaremos cá para comentar isto e avaliar todos os, todos os, as consequências deste assunto, ok? Bom, depois, problemas na rede. Portanto, o primeiro problema é esta acusação. Vamos ver o que é que isto está. Segundo problema, questões da rede móvel, ok? Bom, a rede móvel em Espanha, como vocês sabem, da Digi, está a passar por uma transformação. A Digi entrou em Espanha como MVNO, portanto, sem infraestrutura própria, sustentada na rede da Telefónica, como vocês veem aqui, já há algum tempo que assim estava,
e a partir de determinada altura o CEO de lá da Digi Espanhola anuncia que a partir daqui nós vamos começar a trabalhar, nós, eles, vamos começar a trabalhar na construção da nossa própria rede de serviço móvel. Precisamente pelas mesmas razões da rede fibra, com esta questão da fibra smart. Ter a sua infraestrutura própria garante duas coisas: maior controle sobre os preços e redução dos custos operacionais. Porque há o custo da infraestrutura, há esse custo inicial, mas depois deixa de haver aquele custo permanente do aluguer das redes, deixam de estar em menor prioridade nessas redes face a outros, portanto passam a ter a prioridade máxima na sua própria rede, portanto deixam de estar ali com uma situação que às vezes pode ser negativa, porque se tiverem lá clientes da empresa-mãe, muitos clientes a esgotar aquele site, logicamente depois que os clientes das MVNOs daquela empresa vão ter prioridade face, ou seja, da MNO em questão vão ter prioridade face aos da MVNO. Portanto, todas essas coisas vão permitir à Digi ter maior controle sobre a operação, que é o objetivo, e maior qualidade. Agora, este processo é um processo complexo, ok? É um processo complexo como nós vemos em Portugal, principalmente porque nós cá em Portugal não vimos uma transição MVNO-MNO, vimos uma entrada direta enquanto MNO. Também o território português é muito menor e, portanto, os custos também de uma operação desse género são muito menores, mas mesmo assim nós vemos que não é fácil nós estalarmos os dedos e termos uma rede sustentada, uma rede que chega a todo lado, até porque imaginem em Portugal, existem centenas de pontos e centenas de coisas que são necessárias de negociar. Já falámos sobre as questões do metro, já falámos sobre as questões dos centros comerciais, falamos sobre vários pontos que são precisos conjugar, não é? Foi aqueles primeiros acordos com o Celnex, ou seja, não é só chegar e fazer. Agora imaginem numa dimensão territorial como a espanhola e principalmente numa altura em que a Digi está MNO barra MVNO, ou seja, nas zonas onde já tem a sua infraestrutura desenvolvida, então os clientes estão a utilizar a infraestrutura própria da Digi. Noutras zonas onde ainda não chegou, ainda continuam a utilizar a infraestrutura da Telefónica. Portanto, está ali uma grande mistura e isto depois leva a alguns problemas, ok? Bom, que problemas são esses? Apagões, portanto, os pseudo-apagões, não de energia, mas de telecomunicações. Portanto, já por mais do que uma vez, a Digi, não só a Digi, vou já referir aqui, porque às vezes parece que é fácil bater na Digi, mas é assim, não é só a Digi, já outras operadoras, nomeadamente a própria Telefónica, porque a primeira vez que houve uma queda, ou melhor, a última vez que houve uma queda deste género, teve a ver com alterações na rede desenvolvidas pela Telefónica e, portanto, isso acabou por afetar não só a Telefónica, como todos os MVNOs que estão sustentados. Era a mesma coisa que a Mel, por exemplo, andar a fazer alterações como anda a fazer agora e ter uma carrada de MVNOs agarradas à rede como tinha antigamente a Novo, não é? Portanto, deixou de a ter, era a única que estava por enquanto, mas era a mesma coisa. Ou, por exemplo, a Vodafone hoje andar a mexer na sua rede e os clientes da Laika também vão ter problemas. É natural, não é? Portanto, há uma coisa ligada à outra. Portanto, foram reportados vários apagões de telecomunicações em Espanha, afetando clientes em diferentes regiões. A coexistência entre a nova rede e a infraestrutura antiga tem gerado falhas num momento em que a fiabilidade do serviço é mais crítica do que nunca. Mas atenção aqui a uma coisa: não foi somente os serviços móveis afetados. Os serviços móveis têm esta atenuante, mas os serviços fixos também, já por mais de uma vez foram afetados, mas recordo-vos também que a Digi detém alguns clientes nos seus serviços fixos com aluguer de redes. Portanto, não a sua rede própria. Portanto, isto é um bocadinho a mesma coisa, mas em patamares diferentes. Ok? A Digi, acima de tudo, o plano que está a fazer é desenvolver rede, infraestrutura, para não estar dependente de problemas terceiros, para conseguir controlar a sua infraestrutura acima de tudo. Portanto, eu fui aqui ao consumidor global, vocês têm aqui segunda queda da Digi neste mês, milhares de clientes em Espanha estão portanto, incomunicáveis. Uma avaria técnica em massa impede de realizar e receber telefonema desde o meio-dia desta sexta-feira, afeta também clientes da Movistar e da O2. Portanto, basicamente, hum, vocês estão a perceber, portanto, podem ler depois aqui a notícia toda, dificuldades de telefone, portanto, isto não tem a ver somente com a Digi, tal qual como eu reportei anteriormente. Agora, vamos entrar na terceira questão. Esta terceira questão é uma questão que a mim me faz muita comichão. Mas muita comichão. Mesmo. Porquê? Opa, porque eu estou farto de dizer aqui no Viciado Comenta que o CNMC ou a CNMC, que vocês quiserem chamar, epá, eles funcionam bem, eles estão a regular bem, eles estão a fazer e a acontecer.
E depois, de repente, vejo coisas que eu fico assim, mas como é que é possível um regulador permitir certo nível de coisas? Pá, e esta questão das tarifas anti-Digi são daquelas coisas que me estão a tirar do sério, porque eu ainda não compreendi a legalidade desta operação. Pá, ainda não compreendo, mas se calhar também tem a ver comigo. Se calhar sou eu que não estou a perceber bem a situação. Mas vejam se me ajudam a entender. Bom, a pressão não vem só dos reguladores e da tecnologia. Portanto, não é só a questão daquele problema da Cotelã, nem aqui as quedas. Portanto, segundo o CEO da Digi Espanha, Mários Varzaro, os concorrentes estão a lançar tarifas especificamente desenhadas para roubar clientes à operadora, as chamadas tarifa anti-Digi. Estas ofertas apresentam preços competitivos e condições atrativas, muitas vezes suportadas por redes mais muito atrativas, muitas vezes suportadas por redes mais estáveis e maduras. Está aqui um erro. Portanto, basicamente, a infraestrutura é melhor. Era a mesma coisa que nós estarmos a comparar a infraestrutura da Digi com a infraestrutura da Mel, nós ou da Vodafone. Portanto, se eu chego aqui e digo assim, eu sou da Mel, sou da Vodafone, sou da nós, você é cliente da Digi, eu vou-te apresentar exatamente o mesmo preço, ou um preço mesmo bombástico. Vamos imaginar que você paga 29 euros por mês na Digi e tem diversos problemas. Eu vou chegar e vou apresentar por 30 euros na minha rede, tudo igual, um serviço igual, numa rede muito mais estável e não sei o quê. Há muita gente que pensa duas vezes. Já sei que se calhar vocês vão dizer, não, mas eu nunca, cartel, nunca mais. Estamos a entender isso tudo. Mas a questão é, se o preço é praticamente igual, há aqui claramente uma vantagem que é a infraestrutura está muito mais amadurecida neste mercado e, portanto, há pessoal que se deixa levar nisso, não é? Ou até pessoal que acaba por ter essa necessidade. Mas é como eu vos digo, a malta que me enche a cabeça a dizer, não, não, mas espera aí, Pedro, mas eu trabalho e eu preciso de uma infraestrutura XPTO porque nunca pode ter, não posso ter downtime. Meu, então tu tens que apostar em redundância, porque não conheço nenhuma operadora que não tenha downtimes na vida. Tens que apostar em redundância. Se calhar tens que ter dois serviços de internet de fibra, se calhar tens que ter um serviço móvel e um serviço fixo. É apostar na redundância. Não é por dizer, eu agora estou na Mel, na NOS ou da Vodafone, que eu vou ter um serviço que nunca na vida vai falhar. Vai falhar. E tens pela internet fora centenas e centenas de casos onde essas operadoras falharam, ok? Da mesma maneira que tens com a Digi. É óbvio, portanto, a única solução é aquela história, não meter os ovos todos no mesmo cesto, não é? Avançando. Bom, portanto, o que é que acontece aqui? Estas operadoras, que nós já lá vamos mais à frente, estão a aplicar, de facto, aqui uma pressão muito significativa em cima da Digi com estes preços. Porque, assim, de facto, há muitos clientes que olham para a situação e dizem, pá, não, se o preço é praticamente igual e se esta proposta é realmente boa e se realmente reconhecem uma infraestrutura melhor àquela operadora, pá, vão. A Digi já respondeu a isto e decidiu aumentar o valor da penalização por rescisão antecipada de 60 para 100 euros, ok? Equivalente a 3 mensalidades numa tentativa de travar a saída de clientes, ok? Bom, o que é que acontece aqui? Houve logo pessoal a dizer assim: ai, ó Pedro, olha aí, então a Digi decidiu aumentar a multa de saída. Bom, 100 euros, né? 100 euros, tens 3 meses de fidelização, certo? Ao fim e ao cabo, para nós, eu não sei como é que é para os espanhóis. Os espanhóis continuam a ter operações com meses e anos de fidelização. Ok? Pá, não sei como é que eles vão defender ou o que é que eles têm a dizer com isso. Não tem a ver connosco. Agora é assim, para nós portugueses, se me viram, se eu entro, por exemplo, agora numa nós e dizem assim: bom, Pedro, 24 meses de fidelização, mas eu de hoje para amanhã quero sair porque me fizeram aqui uma grande proposta anti-nós. Não são 100 euros, é muito mais que isso. Portanto, o aumento de 60 para 100 euros eu percebo que possa escudar um bocadinho mais a Digi, tudo a correr mal, ganham mais 40 euros. Está tudo certo. A questão é, isto não me choca. Rigorosamente nada. 100 euros, não é? Mais uma vez, eu digo, eu acho que os espanhóis andam muito mal habituados. Eu acho que eles andam muito mal habituados. Porque é assim, olhar para a escandaleira que foi, porque eu estive aí a ver alguns órgãos de comunicação social espanhóis este aumento de 60 para 100 euros e foi uma escandaleira. Eles já não se devem estar a lembrar bem de quanto é que pagavam nas outras operadoras. Epá, mas isso é um problema que é deles. Eu, enquanto português e cá em Portugal, lembro-me bem, 100 euros era uma brincadeira, ok? Havia pessoal aí com possíveis multas de rescisão de 300, 400 e brincadeiras por aí acima, dependendo dos pacotes que tivessem. Portanto, há de facto, neste momento, uma pressão muito significativa em cima da Digi. Bom, sobre esta questão das tarifas anti-Digi, eu vim aqui ao Chataca Móvel, que é basicamente um site onde eu acompanho também algumas notícias espanholas sobre as questões de telecomunicações, para vos dar aqui um bocadinho mais a conhecer, de facto, o que é que está a acontecer. E é por isso que eu digo, eu acho que a CNMC anda a dormir,
E acho que este tipo de coisas não podem ser possíveis, porque os clientes Digi estão a ser claramente beneficiados no mercado, porque quem está nas outras operadoras não tem direito a este tipo de propostas. Mas se vocês verem aqui mais abaixo, vocês vão ler aqui um bocadito, portanto, há aqui uma entrevista que foi dada ao Expansión por Mários Varzazo, que é o CEO da Digi Espanhola, e onde ele diz, entre muitas outras coisas, fala sobre a rotatividade, o chamado churn, não é? Que é aquelas saídas que a Digi, entretanto, também está a ter bastante. A Digi tem muitas portabilidades, mas também está a ter uma taxa de saída altíssima, mas o valor líquido ainda continua positivo. Eu falei até recentemente sobre isso aqui no Viciado Comenta. O que é que acontece? Diz aqui o Marius que, nesse sentido, explicou que, embora a Digi seja muito competitiva, existem ofertas privadas dos nossos concorrentes que não estão nos seus sites e que são oferecidas a alguns clientes em particular. E agora eles estão mais focados do que no passado em atrair clientes Digi, as chamadas tarifas anti-Digi. Portanto, isto são tarifários que não estão publicados nos sites, acontecem nas linhas de retenção, especificamente para os clientes da Digi. Estas ofertas daqui o Varzazo está aqui a falar, não são promoções que se podem ver atualmente nos sites da operadora, como é o caso da fibra de 20 € por mês, mas sim aqueles descontos que os concorrentes da Digi oferecem apenas aos clientes da operadora romena, tornando-os um alvo prioritário. Portanto, existem aqui tarifários exclusivos só para os clientes da Digi. E como é que o regulador não mete olhos nisto? Não é? Porque, quer dizer, se a Digi já detectou que existe este tipo de situações, pá, eu acho que isto para mim é claramente ilegal. Para mim é claramente ilegal porque cria aqui uma discriminação entre os clientes Digi e os que não são Digi, não é? Porque, quer dizer, ridículo. Estas ofertas exclusivas ou tarifas anti-Digi têm duas formas de acesso. A primeira, que é a que mais afeta a Digi, é o recrutamento ativo, que consiste em propor ao cliente da Digi um preço irresistível que não é oferecido a clientes de outros concorrentes. Neste caso, a oferta só aparece online quando o usuário acessa pela rede Digi. Quando o usuário acede pela rede Digi. Portanto, eu não sei se vocês estão a perceber desta merda. Assim, peço desculpa, mas eu não sei se vocês estão a perceber. Mas claramente a operadora detecta que tu estás através da Digi e a partir desse momento oferece-te um valor que não existe para outros concorrentes. Portanto, alô? Onde é que anda o regulador espanhol? Onde é que anda o regulador espanhol? Andamos a dormir. Eu acho que nós andamos a dormir completamente, ok? Acho que nós andamos a dormir completamente na forma e isto aqui é aquele tipo de coisas que é assim, eu esperava isto em Portugal e acho que até a Anacom depois ia comer isso com gelados na testa. Muito de certeza. Aliás, não é de certeza, é 1 milhão de certeza, ok? Agora, em Espanha, eu não consigo entender. Portanto, as operadoras alegadamente verificam se o acesso é feito através de uma rede Digi e a partir desse momento oferecem valores que não oferecem mais ninguém. Epá, se isto a vocês vos cabe na cabeça, a mim não cabe. Bom, outra forma é a retenção, que não é roubar clientes à Digi, mas não perder os que já têm. Aqui o operador recebe o aviso para processar uma portabilidade para a Digi e, diante da real ameaça de perder o cliente, propõe uma tarifa mais competitiva com um desconto substancial em relação ao preço oficial. Portanto, esta aqui então, isto aqui para mim é aberrante. Começa aqui. Mas aqui em baixo ainda é mais aberrante. E pelo menos a nível do cliente em questão, eu espero que as pessoas tenham o sentido de noção de depois não cair neste tipo de coisas. Porque é assim, então, mas estão à espera que o cliente vá sair e receber a notificação de portabilidade para propor um preço que realmente vale a pena? Para fazer concorrência? Então, é só no último momento? Desculpa, mas isto aqui não é uma oportunidade. Isto aqui é um grito de desespero que vocês estão a dar. Adeus ou passem bem. Pelo menos para mim, não sei quanto a vocês, ok? Portanto, basicamente, de qualquer forma, e apesar dessa guerra de preços oculta, a Digi continua a crescer e grande parte desse sucesso deve-se à rede de fibra própria, a tal fibra smart que está a pulverizar. Segundo aqui o Varzazo, todo o crescimento dos seus clientes vem dos 13,7 milhões de residências onde já está implantada e a sua meta é chegar a 21 milhões até 2030. Portanto, é assim, meus amigos, em relação a esta questão das tarifas anti-Digi, sinceramente, eu digo-vos, em Espanha, aquela questão. Porque esta questão da saída das portabilidades já acontece cá em Portugal. Eles depois tremem-se logo todo das pernas. Ai, vai ser para a Digi, Nossa Senhora, vou perder mais um cliente para a Digi, todo louco. Se perdesse para as outras, estavam-me a borrifar, mas para a Digi não posso. Mete-me em causa, deve ser. Eles têm um medo tremendo. Acontece cá em Portugal, inclusive, não me choca. Agora, esta cena de. Ai, estás a aceder através de uma rede Digi? Deixa-me cá então pôr aqui coisas que não estão disponíveis para os outros. CNMC, acordem, por favor. Bom, a última coisa que eu tenho aqui para falar com vocês é precisamente sobre a IPO, portanto, a entrada da Digi em bolsa.
em Espanha que está parada, ok? Basicamente o que é que acontece? Diz a Digi aqui, portanto até estamos aqui no 5 dias, que devido à volatilidade do mercado relacionada com a guerra do Irão, portanto que eu escrevo aqui também, portanto para sustentar o crescimento, a Digi precisa continuar a investir fortemente, sobretudo na expansão da rede móvel. A empresa tinha planos para avançar para uma IPO, com o objetivo de captar capital e financiar essa expansão. No entanto, a instabilidade dos mercados internacionais, agravada pelo conflito do Irão, levou ao adiamento dessa operação. A entrada em bolsa fica assim em stand-by, até existir um cenário mais favorável, o que limita no curto prazo a capacidade de investimento da operadora. Bom, portanto, isto aqui é relevante porquê? Porque a Digi vai precisar de se financiar. A entrada em bolsa é uma possibilidade de se financiar sem ter que se estar a alavancar nos bancos, na questão bancária. Inclusive, um dos próximos temas do Viciado Comenta vai ser precisamente a questão de Patrick Drahi e, portanto, aí vocês vão perceber o que é a questão da exposição demasiado grande à banca no mercado de capital intensivo. E, portanto, a Digi não consegue estar com financiamento infinito, até porque o financiamento tem um limite e esse limite é o da sustentabilidade do próprio grupo. Os próprios bancos vão ter que avaliar isso e vai chegar uma altura em que vão dizer que não, senhor, tens que aumentar a EBITDA, tens que aumentar a tua faturação para conseguires alavancar-te mais. Portanto, a entrada em bolsa em Espanha é um movimento fundamental para continuar a investir. Como vocês veem, o mercado espanhol é tremendamente grande. E os investimentos que estão a ser feitos, quer seja na fibra smart, quer seja na rede própria móvel, implicam um investimento financeiro tremendo, ok? Tremendo. E portanto, eu não diria só, eu vou deixar só aqui no ar, eu não diria só que esta questão do conflito no Médio Oriente é o principal motivo para a saída, ou pelo menos para a suspensão da entrada em bolsa da Digi. Eu acho que existe aqui um bocadinho mais. Inclusive, eu acho que aquela questão que está em causa na Roménia, do tal processo que eu dei conta aqui no Viciado Comenta, tem peso. Eu acho que isso tem peso. E tanto tem peso que está exposto no relatório que a Digi enviou aos seus acionistas, precisamente porque pode dali advir problemas muito sérios para o grupo. Não para a Digi Roménia, não para a Digi espanhola, não para a Digi portuguesa, para a Digi enquanto um grupo. Porque recordo-vos que multas daquele género são pagas normalmente à percentagem da faturação global. E isso pode dar uma machadada muito grande. E, portanto, e não só financeira, machadada não só financeira, como também reputacional. E, portanto, pode não querer a Digi estar a entrar no mercado num momento em que de repente possa estar a sair uma decisão da entidade para a concorrência e neste caso também do regulador romeno, que depois coloque em causa ou manche a operação, fazendo com que a empresa valha menos e que depois a Digi não consiga captar o investimento que está à espera e entretanto já está em bolsa e já abriu o capital e não sei o quê. Portanto, eu acho que também tem algum peso aqui, mas é só mera especulação. Temos de continuar à espera e vamos perceber se existem avanços da Roménia, do caso que estou aqui a falar, e se entretanto depois esperemos que seja em breve, seja resolvido estes problemas de conflito no Médio Oriente e se isso terá depois ou não relação direta. Para já, são várias questões que estão em cima da mesa, a Digi está sob fortíssima pressão, mas uma coisa é certa, a Digi está sob pressão, não há dúvida, mas as suas concorrentes ainda mais. E este tipo de propostas que aqui são vistas das tarifas anti-Digi para mim são coisas ridiculamente sérias e que é necessário que os reguladores de facto olhem para esta questão e eu espero que o CNMC, já agora, que a Digi faça também queixa deste tipo de coisas, porque é assim, que cada operadora possa ter a liberdade de apresentar as suas propostas a quem quiser, 5 estrelas. Que uma operadora possa apresentar propostas milimetricamente direcionadas a apenas um cliente, um género de cliente, um cliente de uma operadora, eu aí já acho que está em causa a concorrência. Porque os clientes da Movistar, os clientes da Vodafone ou os clientes de outra operadora qualquer têm tanto direito a ter, um desconto ou um tarifário como aqueles que estão na Digi. Porque daqui a bocado vamos começar a entrar naquela questão. Então, espera aí, estou aqui na Vodafone, eu quero ir para a Movistar, se calhar vou entretanto passar para a Digi, depois estando na Digi lá um mês ou dois, saio porque vou ter as tarifas não sei o que e vou para a Movistar. Estamos no domínio do ridículo. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham e vemos no próximo. Viciado comentar.